Uma tempestade se aproximava. O céu de chumbo pesava sobre o horizonte e o ar estava parado em ansiosa espera. Os moradores corriam para se abrigar, seus rostos refletindo uma mistura de medo da fúria da natureza e alívio pela chuva que viria. Só Elara permanecia no campo de batatas, uma figura magra em um macacão gasto e lenço desbotado, capinando a terra com monótona cadência, como se o mundo ao redor tivesse parado. "Elara, você congelou, é?" gritou Teodoro, um velho do terreno vizinho, apontando um dedo trêmulo para a nuvem azul escura, quase preta. "Olhe para o céu. Ali, sobre o lago, já há relâmpagos." Um trovão rachou o silêncio. A terra tremeu. Uma flecha de fogo cortou o céu em zigue-zague. O velho, grunhindo de medo, correu desajeitadamente para sua casa, zigue-zagueando pela estreita divisa. "Por mais que se viva, a esse estrondo não se acostuma", gritou ele por cima do ombro. Elara estremeceu, sentou-se no chão, fechou os olhos com força. Respirou fundo, uma respiração irregular, e levantando-se, caminhou lentamente para casa. As primeiras gotas pesadas bateram em seu rosto, em seus cabelos. Fios d'água escorriam por suas bochechas, misturando-se com lágrimas que ninguém notaria sob a chuva. Quanto mais se aproximava da cerca sombria, mais forte a dor que a acompanhava nos últimos anos se fazia sentir. Na soleira, Violeta, sua tutora, estava parada, com olhos turvos e raivosos, cheirava a álcool. "O que está toda choramingas vadia? Terminou de colher as batatas?" sibilou ela, fixando os olhos em Elara. "Falta um pouco", murmurou Elara, deslizando rapidamente por ela, correndo para se lavar e mergulhando em seu quarto minúsculo, mais parecido com um quartinho de despejo. Encolheu-se na cama afundada, tentando se aquecer. Suas pálpebras ficaram pesadas, os pensamentos vagavam. O sono a levou para onde não havia frio nem dor. Ela tinha 5 anos de novo. Estavam em uma casa bonita, banhada de sol, perto do rio. Papai, forte e gentil, a jogava para o ar, e ela ria sonoramente. Mamãe, com um sorriso, segurava uma bandeja de sanduíches, uma bola branca e fofa, Fofo, o Spitz deles, o favorito da família. Todos juntos entravam no carro. Fofo se aninhava aos pés. A estrada passava rapidamente pela janela. De repente, tudo se interrompe. Uma voz áspera, estranha. "Menina, você está viva? Acorda." Elara estremeceu, abriu os olhos. Ou por causa do pesadelo, ou por causa de mais um trovão. Passaram-se 10 anos desde aquele terrível acidente. Um caminhão bateu no carro deles. Feliz acaso, um milagre, que ela tenha sido jogada para fora do habitáculo. Ela sobreviveu. Mas a mamãe, o papai e o pequeno Fofo arderam nas chamas. Os pais eram ricos. Surgiram tutores, palavras carinhosas, afagos na cabeça. Mas um mês após o funeral ficou claro. O dinheiro das contas da empresa desaparecera. Os bens foram confiscados por dívidas inventadas. Elara, uma criança de 7 anos, de repente, não era mais necessária a ninguém. Ela foi enviada para o orfanato mais comum. Solidão, medo, mágoas. Depois apareceram Violeta e Arcádio, sorridentes, prometendo família e calor. Só depois ela entendeu que não queriam ela, mas sim as ajudas de custo destinadas aos órfãos. Em troca, ela só recebia gritos, repreensões e trabalho pesado. Órfã, devia ser grata. Eles repetiam, explorando-a sem pudor. Diante dos inspetores, interpretavam pais cuidadosos, a vestiam com o melhor vestido da filha Mila, a mudavam para um quarto claro com brinquedos e computador. Elara acenava e sorria, lembrando-se das ameaças de Violeta. "Se resmungar, eu mesma te levo de volta para o orfanato", puxando pelos cabelos. E para lá, ela não queria ir. Viver em um quartinho de despejo e usar as roupas de Mila parecia um mal menor do que aguentar os abusos dos mais velhos no orfanato. Quando cresceu, a carga se tornou insuportável. Desde os 10 anos, ela trabalhava no jardim, limpava, ajudava nas tarefas domésticas. Mila,
aproveitando sua posição, a humilhava constantemente. Lágrimas eram sua companheira fiel. Há um ano, Mila foi estudar fora. Elara ingenuamente esperava por mudanças, talvez até por um pouco de afeto. Mas os tutores caíram na bebida, mergulhando em bebedeiras intermináveis. Ela tentava passar o tempo na rua, só para não os ver. Como hoje. Violeta, cambaleando, espiou de novo no quarto. O que está deitada aí, égua? Corra para a horta, arrancar rabanetes, ordenou ela. Está chovendo, disse Elara, timidamente. Não é feita de açúcar, não vai derreter. O olhar de Violeta não deixava escolha. Melhor não discutir. Houve vezes em que os punhos entraram em ação. Mas o medo do orfanato a impulsionava a cumprir qualquer ordem. Hoje chegou o irmão mais novo de Violeta, Félix, recém-saído da prisão. Seu olhar para Elara, que completara 16 anos recentemente, foi longo e avaliador. Alta, magra, com olhos grandes e azuis penetrantes e cabelos loiros ondulados, ela atraía sua atenção doentia. À noite, quando Violeta e Arcádio finalmente apagaram em torpor alcoólico, Félix espiou no quarto de Elara. Ela lia, absorta em um livro, o único escape da realidade. Ele fechou a porta e deu um passo em sua direção. A garota tremeu de pavor e nojo. Sua mão, coberta de sujeira e tatuagens, tocou o ombro dela. Elara gritou, lutando com todas as forças. Como escapuliu do quarto, ela mesma não entendeu. Félix a perseguiu, xingando. Na cozinha, Violeta roncava. Arcádio dormia com o rosto em uma salada. Tia Violeta, salve-me, gritou Elara em desespero. A tutora apenas grunhiu e gesticulou, afastando-a. Elara saiu correndo da casa. Félix a perseguia de perto. No portão, ela tropeçou e caiu na lama. Um rosto terrível inclinou-se sobre ela. Ela fechou os olhos com força, preparando-se para o pior. Ei, você! Afaste-se da garota! Ecoou uma voz áspera e desconhecida. Elara abriu os olhos. Ao lado, no caminho, estava um jovem. Em suas mãos, tinha uma carabina de pressão. Sem pensar duas vezes, apontou-a para Félix. Está bem, murmurou este, recuando. Eu só. Encolhendo-se, ele se virou e voltou para casa, arrastando-se. Elara ficou sentada no portão, chorando. O que é que deu nele? Perguntou o rapaz, aproximando-se. É seu pai? Mas que coisa! Exclamou Elara, enxugando as lágrimas. Não tenho pais, moro com tutores, e este é parente deles. Todos se embebedaram. E você, quem é? Nunca te vi por aqui antes. Eu só cheguei hoje para visitar minha avó. Sorriu o rapaz. Estava ali atrás da aldeia praticando pontaria. Em Pardais? Perguntou Elara com reprovação, esfregando o joelho machucado. Mas que coisa! Riu ele. Em latas, é claro. E você, por que está esfregando o joelho? Dói, admitiu ela. Deixa eu ver. Não tenha medo, sou futuro médico. Terminei o primeiro ano da faculdade. Deixa ver. Botãozinho. Não sou Botãozinho, sou Elara. Ela se ofendeu, mas tirou a mão do joelho. E eu sou Léo. Seu sorriso se aqueceu, mas logo ficou sério. Ouça, não tem fratura, claro, mas a ferida é considerável. Precisa limpar. Tem um kit de primeiros socorros em casa? Não vou entrar lá, respondeu Elara rapidamente. Prefiro dormir na rua do que lá. Léo assentiu concordando. Aquele tipo, que ainda os olhava da janela, o incomodava também. Vamos para a casa da minha avó, propôs Léo. Ela mora ali, na casa das persianas verdes. Então, Priscila, é sua avó? Surpreendeu-se Elara. Por que você não veio antes? Fiquei uns 10 anos viajando com meus pais pelo estrangeiro, explicou ele. Meu pai é diplomata. Moramos na Ásia, na Europa, 1 ano até na África. Interessante, na África? É interessante em todo lugar, e dá para viver em todo lugar. Léo encolheu os ombros. Mas sabe o que eu percebi? Não há nada melhor no mundo do que o nosso país. Minha mãe e meu pai, claro, queriam que eu fosse para Londres, mas escolhi uma universidade russa.
e não me arrependo nem um pouco. Elara mancou até a casa de Priscila. A avó, ao ver Elara, levou as mãos à cabeça. Coitadinha! Como machucou a perna! Elara apenas soltou um gemido baixo, e Priscila já tinha corrido para a cozinha. De lá vinha o tilintar de xícaras. A chaleira assobiou. Elara sentiu-se envolvida pelo calor tranquilo e amigável daquela casa. Como era acolhedor, claro e calmo ali. Meninos, venham tomar chá, chamou Priscila. E lá estavam eles, os três, sentados à mesa, tomando chá, comendo torta de maçã. Priscila contava algo, sorria. Léo também falava sem parar. Será que isso acontece? Será que assim, tão simplesmente, se pode sentar, conversar, e ninguém vai gritar com você? Elara estava desacostumada e um pouco sem jeito. Em algum momento, Priscila mudou de assunto. Agora precisamos pensar o que fazer com você, querida. Não sei o que fazer comigo, admitiu Elara amargamente. Mas para casa não vou. Não pensem, eu vou embora agora, durmo num banco, e de manhã vou para a cidadezinha, para a tutela. Melhor que me levem de volta para o orfanato do que viver como vivi todos esses anos. Ela chorou. Priscila abraçou a garota, acariciando seu ombro, a acalmava. Pronto, pronto, pare de chorar, dizia ela. Você não vai para banco nenhum. Vou arrumar uma cama para você na sala. E sobre o orfanato, você tem razão. Já era hora de colocar Violeta e Arcádio no lugar deles. Quantos anos maltratam a menina? E a senhora sabe de onde? Surpreendeu-se Elara. Afinal, ela nunca se queixara a ninguém. Ora, minha querida, aqui somos todos como um livro aberto, suspirou Priscila. Sabíamos que Violeta te pegou por causa das ajudas de custo, gastava e continua gastando seu dinheiro com a Mila dela. Vovó, mas se a senhora sabia, por que ficou calada? Indignou-se Léo. Ah, Leãozinho, isso é interior. Aqui, embora todos saibam de tudo sobre todos, ninguém se mete nos assuntos alheios, mas agora é diferente. Esse Félix decidiu ficar por aqui. Você não terá vida, Elara. Vá à tutela e até à polícia para denunciá-lo, mas não aconselho se envolver. É um criminoso. Que vivam por si só. E você não vai se perder no orfanato. E quem disse que é ruim lá? Pelo que sei, nos últimos anos, eles dão muita atenção às crianças. Eu morei lá, sei. Soluçou Elara. Ah, mas quando foi isso? Agora tudo é diferente, e você já é grande, pode se defender. Priscila a acalmava, servia mais chá. Que chá de ervas delicioso ela tinha, cheirava a tomilho. E geleia de morango, fresca, com espuma. E Léo contava histórias interessantes, todo tipo de causos. Era tão interessante ouvi-lo, e ele sorria de um jeito que... Do sorriso dele, Elara corava um pouco, sem saber por quê. Elara foi se recuperando aos poucos, e o joelho já quase não doía. Realmente, porque ela estava tão preocupada. Outras pessoas vivem no orfanato. Lá fora, a lua já brilhava forte, quando finalmente na casa de Priscila, todos foram para a cama. Elara, enterrada em um travesseiro de penas macio e enorme, pensava no que seria o dia seguinte. Será que amanhã sua vida seguiria um rumo diferente? Pela manhã, ela foi para a cidadezinha com Léo. O ônibus passava pela casa dos tutores. Quando Violeta, descabelada e alarmada, saiu correndo pelo portão, Elara, vendo-a através do vidro, encolheu-se no banco. Não se preocupe, eles não vão mais te machucar. Léo entendeu tudo sem palavras e tocou gentilmente a mão de Elara. Estou com você, botãozinho. No começo Elara se ofendia com esse apelido, mas agora até gostava de ouvi-lo. Soava meio carinhoso. Afinal, Léo era o primeiro em muitos anos. Agora não vou mais te abandonar, disse ele, quando já se aproximavam da tutela. Vou descobrir para onde te encaminharam e vou te visitar. Você acha que não vão me entregar aos tutores? Mas perguntou Elara com medo. Tenho certeza. Vou contar tudo o que vi ontem. Ainda vou dizer que vou à polícia se te devolverem. Que se virem como quiserem depois. Elara, claro, não foi devolvida para lugar nenhum.
A chefe da tutela ficou vermelha de manchas quando Léo contou sobre Félix. Depois ela chamou a inspetora que supervisionava a família de acolhimento e a repreendeu sem a presença de Elara. Embora até no corredor fosse possível ouvir a chefe ameaçando demitir a funcionária negligente. Que absurdo! A menina viveu em constante estresse por tantos anos e ninguém se importou. Depois, chamaram Violeta e Arcádio à tutela também, mas Elara não os viu mais. Ela já estava no orfanato. Assim, aos 16 anos, começou uma nova fase em sua vida. Elara pensou que a maltratariam ali. Não, era um orfanato bastante decente. Um prédio de pedra de 2 andares na beira da cidade. Tornou-se o lar para a garota infeliz que até os 5 anos crescera naquela cidade e depois foi arrancada para condições completamente diferentes. Tudo parecia novo, estranho. Ela ouvia o barulho da rua, observava os postes de luz que brilhavam intensamente nas janelas de seu novo quarto. Sim, uma nova vida começava. E agora? No quarto, Elara morava com outras 3 garotas, Camila, Renata e Marina. Elara se deu especialmente bem com a ruiva, um pouco cheinha, Marina. Ela também tinha 16 anos e passara a maior parte da vida no orfanato. A mim ela mesma me entregou aqui, contava Marina calmamente. Como assim? Ela mesma me trouxe pela mão. Minha mãe é alcoólatra. E seus pais também bebem? Não, eles morreram. E aliás, não tenho parentes. Ah, desculpe. Marina discorreu sobre o fato de que pais alcoólatras são, claro, ruins. Mas é bom que existam. Mas estar assim, completamente sozinha no mundo, é incrivelmente difícil. Eu tenho, como ela lhe confessou, tenho um amigo assim. E contou sobre Léo. O rapaz, como prometido, depois que Elara foi enviada para aquele orfanato, a visitou várias vezes. Uma vez até trouxe pastéis. Priscila os mandou. E também a mimava com chocolates. Elara ficava envergonhada, recusava. Pegue e coma, insistia Léo. Afinal, agora tenho responsabilidade por você, botãozinho. Elara apenas corava em resposta. Botãozinho. Elara gostava tanto quando ele a chamava assim. Léo se tornou seu amigo, e até mais. Ele estava constantemente em seus pensamentos. Mas com ninguém, nem mesmo com Marina, ela falava sobre isso. Ela se apaixonou por Léo secretamente e irrevogavelmente. Embora Marina tenha percebido como o rosto de Elara mudava quando o assunto era o amigo. Ah, Elarinha, você se apaixonou por esse playboy, sorriu ela astutamente. Você floresce quando ele vem te visitar. Não me apaixonei nada, Elara se defendia. Para nós, pessoas como seu Léo gostam de parecer bonzinhos. Mas na verdade, enfim, mantenha a distância dele. Você fala como se fosse uma velha. Elara emburrou. Talvez não seja velha e não tenho muita experiência, mas lembro de como minha mãe discutiu com meu pai e se divorciou por causa de ricos assim. E o rico usou e depois... Começou Marina. Léo é diferente, respondeu Elara com confiança. Marina apenas sorriu com escárnio. E depois Léo desapareceu. Não vinha, não escrevia. Elara ficou muito preocupada. Será que aconteceu alguma coisa? Mas Marina lhe disse: esqueça, eu disse que era besteira. Que bom que ele te deixou em paz agora. O tempo no orfanato voou. E agora Elara já era formanda. Um quarto no alojamento, ingresso em uma escola de costura. Pronto, olá, vida adulta. Ela e Marina moravam perto, estudavam juntas. Depois da escola, as amigas corriam para o alojamento, às vezes passeavam no tempo livre. Certa vez, passeando no parque, Elara de repente ouviu uma voz familiar. Botãozinho. Ela se virou. Léo corria em sua direção. Durante aquele ano ele amadurecera, ficara mais forte. Ao vê-lo, Elara ficou muda. Seu coração disparou. Ela pensava que tudo já estava no passado, todos os seus sentimentos por Léo. Mas não, bastou ele aparecer para sua alma cantar. Léo, gritou ela alegremente. Mas que surpresa! Onde você se escondeu por um ano inteiro? E Elara,
Não esperando isso de si mesma, se jogou nos braços do rapaz. Léo também ficou feliz em vê-la, riu, a abraçou forte, beijou sua bochecha. Elara ficou envergonhada, abaixou os olhos, corou. Depois ousou. Você esteve na sua casa 1 ano atrás, antes de viajar? Você estava nas aulas, Marina me contou. Ela estava no jardim de vocês em frente ao orfanato. Bem, eu dei uma carta para ela. Elara olhou para a amiga, que estivera ali o tempo todo, com perplexidade. Ao ouvir as palavras de Léo, Marina ficou um pouco sem jeito, mas logo se desvencilhou. Ah, eu a coloquei no banco, e as crianças pequenas a pegaram e rasgaram. Não disse nada a Elara para não a chatear. Marina, você devia ter me dito de qualquer jeito, exclamou Elara. Está bem, depois falo com ela, suspirou Elara. É melhor você me contar o que havia naquela carta? Eu te avisei que ia viajar às pressas, começou Léo. Minha mãe aprontou, quebrou a perna no exterior, não queria vir para cá de jeito nenhum. A fratura era complicada, os médicos disseram que levaria vários meses para colar. Meu pai está sempre no trabalho, e minha mãe está perdida. Como vai ficar sozinha o dia todo? Empregada, enfermeira, claro, vão, mas ela, vejam só, precisa de companhia. Enfim, estava mimada. Mas ela é minha mãe, então tive que pedir licença e voar para Londres. E hoje voltei e fui direto para você. Botãozinho, senti sua falta. Eu também, sussurrou Elara baixinho. Eles se olharam nos olhos. Seus lábios se aproximaram. Foi o primeiro beijo de verdade em todos os anos de convivência. Depois eles passearam pelo parque a noite toda, sentaram em um café, andaram pela cidade no carro de Léo, se beijaram. Os jovens entenderam que ninguém mais no mundo era necessário para eles. Existem apenas ele e ela. E isso era amor verdadeiro. Tarde da noite, Elara voltou para o alojamento com um enorme buquê de rosas. Marina a viu no corredor, fungou e se apressou a passar. Marina, espere, exigiu Elara. Por que você me escondeu aquela carta? Vá à merda, respondeu Marina de repente, com raiva. Não tenho que te explicar nada. Seu leãozinho chegou e fique feliz com isso. Só que, vai ver, ele vai te abandonar de qualquer jeito. Não será por sua causa, sorriu Elara. Marina, você está com inveja de mim? Se tivesse o quê? Resmungou Marina, e empurrando Elara, foi para seu quarto. Na soleira, virou-se e gritou maliciosamente. Que garotos ricos se interessam mais por você do que por mim? Ele está te usando e vai te abandonar. Vai te abandonar com certeza. E entrou no quarto, batendo a porta. Elara ficou um pouco chocada. Durante todo esse tempo, ela considerou Marina uma amiga de verdade. E de repente, sua verdadeira essência se revelou. Apenas raiva, inveja e alguma mágoa. E de que Elara era culpada? De se apaixonar? De ser amada? Doeu a Elara a atitude da amiga, mas ela decidiu não pensar mais nisso. Marina fez sua escolha. Não quer conversar? Que não converse. A partir daquela noite, as amigas se tornaram como estranhas. Pararam até de se cumprimentar. E moravam perto. Mas a convivência com Léo abafou a dor da perda da amiga. E será que aquilo era mesmo uma amiga? O tempo mostrou que não. Léo se tornou a pessoa mais importante na vida de Elara. Depois da escola, a garota esperava ansiosamente pelo encontro com o amado. Léo, tendo se reintegrado à universidade, estava recuperando o tempo perdido, por isso eles não se viam com frequência. Mas cada encontro era repleto de tantas emoções, de tais sensações, que sua cabeça girava de felicidade, e ela queria contar isso para o mundo inteiro. Certa vez, os apaixonados passeavam pela orla, e ali havia uma atração. Em um dispositivo especial, a pessoa subia à altura de um prédio de 7 andares. Ai, que horror! Exclamou Elara, ao ver mais um corajoso voar como um pássaro. E o que há de horrível? Riu Léo. É incrível. Vamos tentar. Imagine só, você em voo livre e o mundo inteiro aos seus pés. E você pode gritar o que há de mais secreto para que todos ouçam. De jeito nenhum.
Tenho medo. Mas eu não, sorriu Léo astutamente. Agora mesmo vou pular e gritar para o mundo inteiro que te amo. Léo, não precisa, já sei disso. Mas quero que todos ouçam. E ele correu para a teatração. Elara tentou em vão dissuadi-lo. Léo apenas ria. E lá estava ele voando alto. Elara, eu te amo. Ecoou sua voz sobre a orla. E todos os transeuntes pararam, olhando para o rapaz no céu e para a garota envergonhada, que olhava para cima com tensão. Ah, os jovens! Suspiravam os mais velhos. Toda a vida ainda pela frente. E as jovens olhavam para Elara com um pouco de inveja. Que rapaz maravilhoso ela conseguiu! Nem todo mundo pode gritar seus sentimentos para o mundo com tanta ousadia. E já lá embaixo, Léo beijou Elara com força, e parecia que a felicidade deles seria infinita. E como poderia ser diferente, quando isso era amor verdadeiro? 3 meses depois, perto do Ano Novo, Léo acendeu o desejo de apresentar Elara aos pais. Eles haviam acabado de voltar para a Rússia, para sua mansão. O rapaz acreditava que chegara a hora de eles saberem quem conquistara seu coração. O fato de Elara não ser do seu status, ele nunca levou a sério. Que limites poderiam existir, especialmente quando ele sentia que encontrara sua única e incomparável? E a ideia de que os pais pudessem não aceitar sua escolha, ele nem a cogitava. Eles sempre o apoiaram, foram seu pilar. Já Elara, ao saber da decisão de Léo, ficou intimidada. Como os pais de Léo a aceitariam? Papai diplomata, mamãe uma mulher elegante, bonita. Ela os viu em fotos. E se eles não gostarem de uma simples órfã? Mas que bobagem! Léo a assegurava. Meus pais são os mais maravilhosos do mundo. Vai dar tudo certo, você vai ver. Claro, eles vão se surpreender no começo, mas depois vão entender. E se não entenderem? Perguntava Elara com medo. E se não entenderem, isso não vai mudar nada. Estaremos juntos de qualquer jeito. E lá estava, em uma noite de inverno, Léo trouxe Elara para a mansão dos pais. Elara mal saiu do carro. Parou. Como aquela casa a lembrava daquela em que a garota viveu muitos anos atrás. As memórias de infância, claro, estavam embaçadas. Mas Elara se lembrava perfeitamente da sua linda casa de campo de 2 andares, das janelas enormes, da varanda, do telhado de telhas. Não, era outra casa, mas algo era comum. Dela também emanava prosperidade e bem-estar. E enquanto caminhavam pela trilha até a varanda, o coração disparava. As árvores, os arbustos, tudo como era na casa deles. E as rosas florescem aqui no verão? Perguntou ela, entusiasmada, a Léo. Ele assentiu e apontou para o canteiro coberto de neve. Também tínhamos assim, eu lembro, disse Elara com tristeza. Não fique triste, botãozinho. Léo piscou para ela. Agora viremos aqui muitas vezes. Elara não respondeu nada, apenas suspirou. Como gostaria de ter esperança nisso. Beatriz e Constantino sabiam que o filho chegaria naquela noite com uma garota. Eles até se alegraram. Se o filho decidiu apresentá-los, o assunto era sério. E na escolha de Léo, eles não duvidavam, afinal, ele era um menino inteligente. Que conspirador nosso filho, ria Beatriz na espera do filho com a convidada. Parece que ele está saindo com essa garota há vários meses, e antes disso eles foram bons amigos por vários anos. Sim, Leãozinho me disse isso também, assentia Constantino. Só não entendi quem é. Ele explicou tão vagamente que eu também não entendi. Encolheu os ombros Beatriz. Só disse que sua escolhida é uma garota muito boa e que nós vamos gostar dela. Acho que é a Laura. Que Laura? Mas você esqueceu? Laurinha. É a filha do banqueiro Mateve. Eles moram a 2 terrenos de nós. E Mateve, lembro, corria por aí uma garota. Depois ela foi para algum lugar. Bem, ela estuda em Londres, termina os estudos em alguns anos. Ouça que maravilha. E Léo justo vai terminar a faculdade, e nos tornaremos parentes do banqueiro. Nicolau, que ideia genial. Sim, nosso Léo é um craque, grunhiu Constantino satisfeito. A perspectiva de ter um parente banqueiro
também o agradava bastante. Beatriz sorriu satisfeita e franziu um pouco a testa. Só não lembro de Ilona, mãe da Laura, ter dito que a filha voltou. Talvez Laura também decidiu fazer uma surpresa para eles. Que amantes de surpresas! Em breve a campainha tocou e a empregada se apressou em abrir. Os pais de Léo espiaram com interesse no hall. O sorriso rapidamente desapareceu do rosto de Beatriz, e Constantino coçou a cabeça, perplexo, quando viram a companheira do filho. Elara tirou o casaco simples, arrumou o vestido igualmente simples e se virou. Ao encontrar o olhar de Beatriz, a garota até estremeceu. A mãe de Léo a olhava muito mal. Mamãe, papai. Léo sorriu ao ver os pais. Apresentem-se, esta é Elara. Então, Elara, grunhiu Beatriz. Bem, entre, Elara. Beatriz virou-se ostensivamente, dirigiu-se à mesa de jantar, sentou-se em seu lugar. Constantino ainda cumprimentou a garota, convidou-a para sentar à mesa. Elara se sentia deslocada. Ao redor, tanta luxo, por toda parte cristal, espelhos. Ela se esqueceu que as pessoas podiam viver assim. Todos começaram a comer em silêncio. Léo tentava conversar com os pais, mas eles respondiam em monossílabos, nem olhavam para a convidada. Léo piscava encorajadoramente para Elara, mas a garota não conseguia se acalmar. A tensão pairava no ar. Beatriz finalmente olhou para a garota. Interessante, como essa caipira vai lidar com o prato? E Elara realmente tinha esquecido como se come frutos do mar desse tipo, de acordo com a etiqueta. Na infância, a mãe a ensinara, mas isso fora há tanto tempo, e no orfanato e na aldeia com os tutores, tais pratos não eram servidos. Pescada salgada, ou no máximo merluza, era tudo em termos de frutos do mar. Léo, percebendo o embaraço de Elara, imediatamente lhe disse o que fazer, ajudou-a. Beatriz olhava com escárnio para os esforços dessa garota ousada, que se atreveu a vir à casa deles. E diga-nos, Elara, algo sobre si, finalmente disse Beatriz. É muito interessante saber quem são seus pais, onde você mora, estuda. Mamãe, Léo respondeu por ela. Para que todas essas perguntas? Eu apenas convidei Elara para jantar conosco. Deixemos todas as conversas para outra hora. Ora, por quê? Objetou Beatriz. Precisamos saber quem estamos recebendo em nossa própria casa. Vai que depois desaparecem nossas colheres de prata. Ney, não se preocupe. A voz de Elara tremeu de mágoa, e as lágrimas vieram aos olhos. Não sou assim, e não vou levar nada de vocês. Estudo para ser costureira, moro em um alojamento. Quem são meus pais? Eles morreram quando eu tinha 5 anos. Cresci em um orfanato. Em um orfanato? Beatriz se horrorizou. Seus pais eram alcoólatras. Meu pai era empresário. Morávamos em uma casa grande e clara, mas depois da morte dos meus pais, tudo foi levado por dívidas. Então seu pai não era honesto. Constantino também deu sua opinião, esquecendo suas habilidades diplomáticas. Ele de repente queria muito se tornar parente do banqueiro, e aqui estava uma tal Elara. Papai, gritou Léo. Isso já é demais. Como o senhor pode falar de uma pessoa que nem sequer conhece? Estamos em nossa casa, dizemos o que queremos, respondeu Beatriz por ele. Nunca pensei que jantaria com uma costureira. Surpreendeu-me, filho. E então, Elara saltou da mesa e correu para o hall. A garota chorava de mágoa. Nunca experimentara tanta humilhação, tanto desprezo nos olhos dos pais de Léo, suas zombarias. E por quê? Porque ela era pobre. Léo correu atrás dela, e os pais, como se nada tivesse acontecido, continuaram a jantar. Léo alcançou Elara já no portão da mansão, a abraçou, começou a acalmá-la. A garota chorava copiosamente. Por quê? Por que você me chamou aqui? Ela repetia. Você disse que seus pais eram bons, eles agiram assim. Eu mesmo não sei por que eles agiram assim, nunca teria pensado. Léo se desculpava. Eu pensei que eles sempre me entenderiam e apoiariam. Eles nunca na vida me disseram com quem me relacionar. Mas você nunca trouxe para casa uma mendiga, observou Elara amargamente.
Não diga isso. Mas se era a verdade. Léo não encontrou palavras para responder a Elara. Ele simplesmente a colocou no carro e a levou para o alojamento, e ficou com ela até de manhã. O jovem acalmava a garota, jurava amor, prometia que nenhum obstáculo os impediria de estarem juntos, e Elara acreditou. Aquela foi a primeira noite de amor deles. Antes disso, só tinham tido relacionamentos românticos. Você não se arrepende de nada? Sussurrou Léo, abraçando a amada. Não me arrependo, respondeu ela. O importante é que nos amamos, e todo o resto se resolverá. Talvez. Com certeza se resolverá, você vai ver. Os pais ainda vão festejar em nosso casamento. Em um casamento? O coração de Elara tremeu de alegria. Claro, estamos juntos e para sempre, sorriu Léo. Só que primeiro vou terminar a faculdade e você a sua escola, e depois nos casaremos. E serei médico, e você se tornará a estilista mais famosa da cidade. Embora não. Você será apenas minha esposa, ficará em casa e criará nossos filhos. Quero um menino e uma menina, confessou Elara, envergonhada. Sim, assim será. Eles sonharam muito sobre o futuro, até de manhã, e depois adormeceram nos braços um do outro. Eles passaram o ano novo juntos no apartamento de Léo e não precisavam de mais ninguém. Eles tinham seu próprio pequeno universo. E depois das festas, Elara se mudou para morar com Léo. Ela tentava não pensar no que seus pais diriam sobre isso. Em algum lugar, no fundo da consciência, havia a certeza de que eles a aceitariam de qualquer forma. Ora, pais tão arrogantes não podiam ter um filho tão simples. Simplesmente naquela vez, no primeiro encontro, eles se confundiram. Léo também não agiu bem, quis fazer uma surpresa, devia ter contado a eles um pouco sobre Elara. Não, com certeza. Eles com certeza aceitariam a escolha do filho. Passaram-se mais alguns meses. Elara já havia terminado a escola e estava se arranjando em uma fábrica de costura. Léo estava no 5º ano, faltava pouco para ser um especialista diplomado. Durante esse tempo, Elara nunca duvidou da sinceridade de Léo. Sim, ele a amava, uma simples costureira. Mas os pais de Léo, durante todo esse tempo, nunca foram visitá-los e também não os convidaram para ir à casa deles. Mas Elara acreditava que o gelo derreteria de qualquer forma. Era uma noite quente de julho. Elara cantarolava uma canção infantil, preparando o jantar. Léo disse que tinha ido a um encontro com amigos da universidade. Prometeu chegar um pouco mais tarde. Isso não a incomodava de forma alguma. É normal que o amado às vezes queira relaxar e estar com os amigos. A campainha tocou. Elara levantou as sobrancelhas, surpresa. Léo voltou rápido e apressou-se a abrir, sem sequer olhar no olho mágico. O sorriso rapidamente desapareceu de seu rosto quando ela viu quem viera. Beatriz Pavlovna, disse Elara, perdida. Olá, posso entrar? Perguntou a mulher, de forma prática, e sem esperar resposta, entrou no apartamento, quase esbarrando em Elara com o ombro. Sim, claro, disse Elara. Desculpe, é que foi tão inesperado. Entre, meu bolo está quase pronto. Bolo? Beatriz fez uma careta. Não, eu sigo uma dieta. E aconselho você também, querida. Embora no seu caso isso seja inútil de qualquer forma, você come o que tem. Riu Beatriz. Você não vai segurar meu filho nem com seus bolos, nem com sua figura. Onde você acha que ele está agora? Em um encontro com amigos. Com amigos? Beatriz deu uma gargalhada, e depois de repente se calou, e em tom glacial disse: ele está com a namorada agora. Você está enganada, disse Elara, com a voz trêmula. Eu estou enganada? É você quem está enganada. Você, provavelmente, já acha que é esposa do meu filho. Apresso-me a desiludir você. Ele é homem, precisa satisfazer suas necessidades. Perdoe-me pela franqueza, mas é assim. E dias atrás, Laura voltou, e ele está com ela agora em um café. Meu pobre filho, ele não sabe como te dispensar de forma mais correta. E com Laura eles planejam se casar em agosto.
Depois de dizer tudo isso, Beatriz encarou Elara desafiadoramente. Os lábios de Elara tremeram ao ouvir aquilo. As lágrimas vieram aos olhos. Não acredito na senhora, disse ela com a voz trêmula. Não acredita? Então vá ver você mesma. Eles estão agora no café italiano no centro da cidade. Posso te dar uma carona até lá. Não precisa. Vá embora, por favor. Ir embora, querida, sorriu Beatriz. Na verdade, este apartamento foi comprado com o dinheiro do meu marido. De qualquer forma, não estou te expulsando agora. Pode arrumar suas coisas, mas que você precisa ir embora, espero que tenha entendido. Beatriz dirigiu-se à saída e, de despedida, até acenou para Elara com a mão. E Elara ainda ficou uns 5 minutos sentada no apartamento, pensando em tudo o que acabara de ouvir. Será que Léo mentiu para ela de forma tão vil? Será que apenas a usou? Mas para que todas essas dúvidas? Precisa ir àquele café. Sim, Beatriz Pavlovna estava certa. Elara saiu correndo do apartamento. Perto da entrada, para sua sorte, havia um táxi parado. Ao chegar ao local, Elara, com o coração pesado, aproximou-se do café. Até o último momento, ela esperava que tudo o que Beatriz Pavlovna dissera fosse mentira, que Léo não poderia fazer aquilo com ela. Ele a amava. Mas na janela, em uma mesa, ela viu Léo e uma garota que Elara não conhecia. Bonita, não se pode negar. Ela contava algo a Léo, ria, tocando a mão dele de vez em quando. Ele apenas ouvia, assentia. Elara, vendo isso, decidiu que era apenas uma conhecida, que Beatriz Pavlovna inventou tudo. Ela já decidira ir embora, para não chamar a atenção. Faltava só Léo vê-la e começar a perguntar. E ela não queria que ele se desentendesse com os pais por causa dela. E então, Elara viu a garota pular de seu lugar, aproximar-se de Léo por trás, abraçá-lo pelos ombros. Ele virou a cabeça para ela, e a garota o beijou. O que aconteceu depois, Elara não quis ver. Ela se virou abruptamente e correu para longe do café. Basta. Ele mentiu para ela sobre tudo. E sobre o amor dele, e sobre o encontro com os amigos. Então ele tinha outra. Oh, meu Deus, como ela era tola. Elara andava pela rua, e as lágrimas embaçavam seus olhos. Sim, ela foi simplesmente usada. Elara até se lembrou das palavras da ex-amiga Marina, que lhe gritara que Léo a usaria e a abandonaria. Como ela estava certa. Mas por que ele fez isso com ela? Aparentemente, realmente havia um enorme abismo entre eles, ele rico, ela pobre. Para ele, ela foi uma espécie de diversão. Ela não precisava de nada dele. E agora? Em seu quarto no alojamento, morava um casal. Elara, por bondade, os deixara morar lá. Não iria ela, à noite, expulsá-los? A garota decidiu passar a noite na fábrica, na guarita. Se o velho guarda, Samuel, permitisse. O velho ficou muito surpreso, mas permitiu. Até cedeu seu sofá, foi para um catre. Samuel não perguntou nada, não se meteu no que não era de sua conta. E de manhã a acordou cedo. Levante-se, menina. Vou te dar de comer. Já está na hora de ir para o trabalho, e meu turno está terminando. O velho desdobrou um jornal em uma mesa velha, cortou salsicha, pão, fez chá. Coma, dizia ele. Coma. Não sei o que aconteceu com você, mas lembre-se, querida, nunca desista. Na vida, como em um rio, se você soltar as mãos, vai afundar imediatamente. Elara bebia o chá e assentia para o velho, embora o ouvisse com pouca atenção. Tinha outro pensamento na cabeça. Se por acaso ela visse Léo, como conversar com ele? Dói só de pensar no que ele fez com ela. Se ele disser algo ofensivo, não, ela não sobreviveria a isso. E então seu olhar deslizou pelo jornal. Era um jornalzinho de classificados gratuitos, seção Trabalho. Elara de repente leu um anúncio de que, em uma cidade, estavam contratando costureiras, e moradia era fornecida. A garota tomou uma decisão relâmpago. Ir para lá. Nada aprendia ali.
Obrigado, vovô, pelo chá e pelo pernoite, disse ela ao guarda, e correu para a chefia da fábrica buscar sua carteira de trabalho. Pronto, ela se demitia e ia embora daquela cidade que lhe trouxe tanta infelicidade. Poucas horas depois, ela estava sentada em um vagão de segunda classe e viajava para onde as costureiras eram tão necessárias. A chefia, claro, ficou surpresa e não queria deixá-la ir, mas Elara insistiu. Já os moradores do seu quarto ficaram felizes. Elara apenas pediu a eles para cuidarem do quarto e pagarem as contas, e ela começava a vida do zero. Pela milésima vez, um dia depois, ela estava no local. Na fábrica, ficaram contentes. Elara percebeu que só no anúncio tudo era tão promissor. Na verdade, pagavam pouco, ainda bem que não cobravam pela moradia. E que moradia era essa? Beliches em um quarto para 4 pessoas. Quase como na infância, no orfanato. Só que as colegas de quarto de Elara agora não eram garotas como ela, mas mulheres castigadas pela vida. Joana se empregou ali depois da prisão. Tamara veio para ganhar dinheiro, deixando os 3 filhos na aldeia. Isilda gostava de beber e chorar pela vida. Os homens são uns canalhas, Elarinha. Nunca acredite neles. Dava ela a instrução à garota. Com certeza vão te trair. Elara apenas assentia em resposta. No fundo, ela mesma já sabia disso. Ali, na fábrica, Elara fazia o que lhe era familiar. Costurava roupa de cama, roupões. O trabalho era simples, mas havia muito, e ao entardecer, seus olhos escureciam de cansaço. E sua cabeça também girava, depois começou a enjoar pela manhã. As colegas de quarto logo perceberam que algo estava errado. Está grávida, disse Tamara autoritariamente. Não espere, vá ao médico. Senão, como eu, vai adiar, e depois terá que alimentar esses pirralhos. Você, Tamarca, quer dizer que adiou com todos os 3? Bem, na primeira vez se perdeu, depois o que te impediu de ir ao médico, como você sugere a Elarinha? Riu Zilda. Ah, sim, imagine, resmungou Tamara. Com todos os 3 adiei até o último momento. Achei que os pais deles se casariam comigo, pelo menos um deles. Casaram-se? Perguntou Joana bocejando. Tamara apenas grunhiu. Não, homens, respondeu Zilda por ela e olhou para Elara. Bem, você de qualquer forma, não ouça Tamarca, tenha. Senão será como eu. Depois dos abortos ficou vazia, e 2 maridos me deixaram. Mas talvez eu ainda não esteja grávida, disse Elara confusa. Talvez esteja apenas enjoada de cansaço. Está enjoada de homem, respondeu Tamara. Zilda e Joana riram alto. Elara realmente foi ao posto de saúde. A médica confirmou a gravidez. 5, 6 semanas. A médica cansada perguntou monotonamente se Elara iria manter a gravidez e logo se esticou para pegar a guia de interrupção. Vou manter, respondeu Elara, assustada. A médica assentiu em aprovação. Sim. Elara não duvidou por um segundo. Ela ficaria com o bebê e o criaria sozinha. E nunca na vida pediria nada a Léo. Ele nem saberia de nada. Quando souberam na fábrica que ela estava grávida, não ficaram muito felizes com a notícia. A chefia logo disse que Elara não teria direito a nenhuma ajuda, porque não a haviam contratado oficialmente. A garota se indignou. Como assim não oficialmente? Afinal, ela entregou sua carteira de trabalho ao departamento de pessoal e assinou um contrato. Verdade, não tinha nenhum papel em mãos. Por isso não dava para provar que estava oficialmente contratada. Mas Elara decidiu que trabalharia até a licença maternidade e depois veria. Ir para sua cidade natal agora não era a melhor decisão de qualquer forma. Lá também ninguém a contrataria grávida. Enquanto pudesse trabalhar, trabalharia. E aqui, afinal, há algumas ajudas de custo para quem não trabalha. Ela se informou. A gravidez transcorreu bem. Elara ia regularmente ao posto de saúde, cumpria todas as prescrições médicas. Aos 7 meses, ela foi enviada para a licença maternidade, mas continuou trabalhando. Os médicos a repreendiam, mas o que mais restava a Elara? Não tinha em quem confiar. Assim, com o salário,
Ela comprou um berço para sua filhinha, as coisas necessárias. Filhinha? Sim, Elara teria uma filha. Ao adormecer, Elara sussurrava, acariciando a barriga. Minha filhinha, tudo vai dar certo para nós, a mamãe vai conseguir. E a filhinha, como se entendesse a mãe, a chutava gentilmente por dentro com a perninha. As colegas de quarto, para ser justas, encararam com responsabilidade a chegada de mais um morador. Zilda quase não bebia mais. Tamara trouxe da aldeia roupas de seus filhos. Joana repetia a Elara a todo momento: vamos conseguir, amiga, não desista. E por tudo isso, Elara lhes era muito grata. Meninas, eu vou pagar tudo para vocês, agradecia ela às garotas. Quando for trabalhar, acertarei as contas com vocês. Acertará, zombava Tamara. Agora vá criar seu pirralho. Tamara, eu sei o quanto é difícil para você. Você tem seus filhos e ainda me ajuda. E quem mais vai te ajudar, boba? Respondia Tamara. Aos 3 meses, em uma consulta de rotina no posto de saúde, os médicos de repente suspeitaram de uma doença grave em Aurorinha. Seu filho tem um defeito congênito no coração, disseram os médicos. No futuro, será necessária uma cirurgia, e muito cara. Aconselhamos que comece a resolver esse assunto agora mesmo. E quanto custa isso? Perguntou Elara com medo. Os médicos deram um valor aproximado. Ao ouvir aquilo, a cabeça de Elara chegou a girar. Onde ela conseguiria tanto dinheiro? Você ainda tem alguns anos de folga. Os médicos a acalmaram. Mas aconselhamos que não demore. Existem fundos especiais que ajudam a arrecadar dinheiro. Tente procurá-los. Mas a questão da cirurgia ficou em segundo plano. Quando Elara, abalada, voltou do posto de saúde com a filha, a porteira a chamou e disse para ela ir falar com a síndica. Muito bem, Morozova, disse a síndica gorda, Zinaida, em tom frio. Telefonaram da fábrica. Acontece que você está morando aqui e não trabalhando. Mas para onde eu vou trabalhar? Tenho um bebê de 3 meses nos braços. Não sei de nada, balançou a cabeça Zinaida. Aqui moram apenas aqueles que trabalham ou estão oficialmente registrados. Você está oficialmente registrada? Eu entreguei minha carteira de trabalho ao departamento de pessoal, respondeu Elara, com um pouco de desafio. Bem, aqui está. Zinaida tirou um caderninho fino da gaveta da escrivaninha. Me entregaram isso. Não há registro do seu emprego em nossa fábrica. Portanto, querida, peço que desocupe o beliche hoje mesmo. Mas para onde eu vou com um recém-nascido? Chorou Elara. Isso não me importa. E pode parar de chorar aqui. Isso não me afeta. Pronto, livre. E a síndica apontou para a porta. Elara saiu do escritório em lágrimas. O que ela faria agora? A filha, sentindo o estado da mãe, começou a choramingar. Calma, querida, calma, sussurrava Elara, enquanto as lágrimas escorriam incessantemente. À noite, as colegas chegaram. Elas já estavam a par da situação. Joana chegou a ir falar com o diretor, discutiu, mas nada deu certo. Elara, com um bebê de 3 meses, estava sendo posta para fora na rua. Meninas, vou voltar para a minha cidade, disse Elara finalmente. Afinal, tenho um apartamento do governo. Deixei inquilinos morando lá por enquanto, mas não tem jeito, terei que pedir desculpas a eles. Mas como você vai morar lá sozinha? Exclamou Tamara, espantada. Aqui pelo menos nós ajudamos. Não se preocupe, vou conseguir. Além do mais, de qualquer forma preciso ir para lá. Afinal, preciso solicitar as ajudas de custo no meu local de registro. Ainda devo a vocês, respondeu Elara. Ah, esqueça isso. Tamara acenou com a mão. O importante é que você precisa de moradia. E como levar tudo? Decidiram que Joana ajudaria Elara com a filha a chegar ao local, e depois juntas procurariam soluções para o problema. Como tratar a Aurora? Vamos superar, amiga. Joana piscou. Elara sorriu tristemente. Vamos superar. Em sua cidade natal, ninguém a esperava. Felizmente, os inquilinos de seu apartamento haviam se mudado recentemente, deixando para trás o vazio. Elara até se alegrou. Pelo menos não teria que se explicar a ninguém.
Só que, ao que parece, os inquilinos haviam deixado dívidas de contas. Agora Elara estava resolvendo tudo. Joana ficou na cidade enquanto Elara solicitava todas as ajudas de custo para Aurora, e depois foi embora, prometendo firmemente manter contato, ligar, e elas ligariam para ela com certeza. As primeiras ajudas de custo para Aurora foram usadas para pagar a dívida de contas. Quase nada sobrou, nem para comida. Como Elara viveu aquele mês, ela tinha medo de lembrar. Mas não pediu ajuda a ninguém. Tinha vergonha de procurar as ex-colegas de quarto. Ela se virou completamente sozinha. Ela nem sequer pensou em procurar Léo. Para que ela lhe seria útil? Ele provavelmente já estava casado há muito tempo. E só às vezes, passeando pela cidade com a filha, ela pensava com medo. E se de repente nos encontrarmos? Como ele se comportaria? Mas Léo não apareceu. Talvez ele nem morasse mais ali. Elara não soube nada sobre ele, tinha outras preocupações, e todas elas diziam respeito à filha. Um dia, Elara encontrou outra pessoa de seu passado. Perto da loja, havia um grupo bêbado. 2 homens com aparência de mendigos e uma mulher desleixada. Os homens diziam obscenidades, batiam na mulher nas costas, e ela ria alegremente. De repente, ela notou Elara, e seus olhos se arregalaram. "Elarinha", gritou a mulher. "Que surpresa! É você mesmo?" Elara parou e não acreditou nos próprios olhos. Era Marina, desleixada, com roupas sujas, muito maquiada. O cheiro de álcool vinha dela a léguas. "Amiga querida", cambaleando, Marina deu um passo em direção a Elara. Esta se afastou, levando o carrinho. "O quê? Está com nojo?" sorriu Marina. "Achou-se a Branca de Neve sangue azul. Vejo que você tem cria. Seu Léo te abandonou, né?" "E por que você decidiu isso?" perguntou Elara calmamente. "Mas eu vejo que você é uma abandonada. Olha o carrinho barato, você mesma mal vestida." A essa observação, Elara até sorriu. Quem falava? Mas não quis piorar a situação. "E onde você mora?" Ela mudou de assunto. "Não te vejo no alojamento." "E eu vendi meu quarto", respondeu Marina, balançando a cabeça. "Sou uma mulher livre, faço o que quero, moro com quem e onde quero. Investi o dinheiro em negócios." "Ah, sim", assentiu Elara. Ela entendia que a ex-amiga estava mentindo. Que negócio? Já bebeu tudo, provavelmente. "Ah, Elarinha", balançou a cabeça Marina. "E eu te disse que você não era necessária para aquele Léo, e você não ouviu. Agora se vire com a pirralha." Elara não lhe respondeu nada a isso, acenou com a cabeça para se despedir e continuou andando com a filha. E atrás, ouvia-se o riso de Marina, a gargalhada de seus acompanhantes. Elara caminhava e pensava consigo mesma. O que aconteceu com Marina? Não se viam há menos de 2 anos, e aqui estavam tais mudanças. Aparentemente, dizem a verdade, genética. Afinal, a mãe de Marina era alcoólatra, e ela seguiu o mesmo caminho. Elara não levou a sério as palavras da ex-amiga. Mas por que se ofender com alguém que destruiu a própria vida e se alegra com os problemas alheios? Nunca mais se viram com Marina. E o tempo passava. Elara aprendeu a viver sozinha com a filha. Joana, Tamara e Zilda ligavam. Às vezes até vinham visitá-la. O apoio delas, mesmo moral, ajudou muito a jovem mãe solteira a não desanimar. Mas a maioria dos problemas tinha que resolver sozinha. Com o tempo, Elara encontrou um trabalho adicional. Começou a costurar em casa. Comprou uma máquina de costura velha, tecidos, e começou a aceitar os primeiros pedidos dos moradores do alojamento. Depois, outros moradores do bairro souberam da costureira habilidosa. Surgiu uma renda estável, mas ainda assim, era pouco para resolver o principal problema. Os problemas de saúde de Aurora começaram a se manifestar cada vez mais. Às vezes, a menina ficava sem fôlego, os lábios ficavam azulados, ela segurava o coraçãozinho, chorava. "Dói, dói." Elara chorava de impotência, nada podia fazer para ajudar sua menina.
Os médicos, em uníssono, diziam que era necessária uma cirurgia, senão a cada ano o problema só pioraria. E um dia, o coraçãozinho doente não suportaria. Elara novamente correu para os fundos. Durante todo esse tempo, ela e a filha estavam registradas lá de qualquer forma, mas não havia ajuda nenhuma. E para ir e lutar por isso, Elara fisicamente não tinha tempo. Precisava sobreviver neste mundo, trabalhar. Elara se dividia entre as visitas aos fundos e a costura interminável. A filha não ia para o jardim de infância por causa da saúde frágil, por isso estava sempre por perto. "E o que mais você quer?" diziam a ela nos fundos. "Nós já publicamos informações sobre você, onde foi possível, mas há crianças que precisam mais de dinheiro. Sua menina cresce, se desenvolve, mas há bebês que nem conseguem respirar sozinhos. Para eles o dinheiro vai em primeiro lugar." "Mas minha menina também está doente", chorava Elara. "Nós entendemos e fazemos tudo o que é possível. Procure patrocinadores, talvez alguém se manifeste." "E que patrocinadores? Joana, Tamara, Zilda, por acaso?" Elas mesmas vivem com trocados. Ligam umas para as outras, visitam às vezes. As mulheres criaram um grupo de apoio em sua cidade, e Elara criou um grupo na internet para o tratamento de Aurorinha. Mas também lá não havia progressos. As pessoas enviavam apenas centavos, ou a xingavam com palavras desagradáveis. E não se podia contar com uma cirurgia gratuita. Por alguma razão, sempre apareciam outras crianças na frente, que aparentemente precisavam de ajuda mais urgentemente. Assim se passaram 6 anos. Aurora logo iria para a escola, e Elara entendia que isso seria um sério desafio para sua filha. E se o coraçãozinho dela não aguentasse? À noite, Elara chorava de desespero. Às vezes, ela se lembrava de Léo. Talvez encontrá-lo, contar sobre a filha, sobre o problema dela. Afinal, ele é o pai e um médico, além disso. E depois entendia que a ideia não terminaria bem. Se quisesse, ele a teria encontrado há muito tempo. Ela não era necessária para ele. Ele brincou e a jogou fora. Sim, eles eram diferentes. E a consciência disso tornava a Elara ainda mais dolorosa. Um dia, ao entardecer, Elara se lembrou. O leite e o pão tinham acabado. A loja próxima funcionava até às 8, já eram 15 para as 8. Pegando Aurora, ela saiu correndo para as compras. A loja no prédio vizinho, ela conseguiria. Mas não foi bem assim. Perto da entrada, Aurora de repente ficou de mau humor e apontou o dedo para a praça ao lado, onde havia um parquinho. "Quero brincar na caixa de areia", choramingou a filha. "Aurorinha, vamos rapidinho na loja e depois vamos para o parquinho", respondeu Elara. Mas a filha de repente começou a chorar amargamente. Queria ir para o parquinho e pronto. Geralmente, ela não era uma menina caprichosa, mas ali, como se tivessem jogado um mal olhado, gritava, se debatia. "Aurorinha, você não pode ficar nervosa", tentava acalmá-la Elara. Mas era inútil. Nisso, outras mães que conheciam Elara, passeando com seus bebês, as viram e se ofereceram para cuidar da menina. "Ah, obrigada", Elara se alegrou. "Vou rapidinho na loja e volto. Não pensem, Aurorinha é calma, não sei por que de repente, e ela não pode ficar nervosa." "Elara, não se preocupe", sorriu uma das mães. "Corra para a loja e nós vamos para a caixa de areia." "Sim, Dasha." Ela pegou a menina pela mão. A garota imediatamente se acalmou, percebendo que conseguira o que queria. Na loja, apesar de estar perto do fechamento, havia bastante gente, 5 pessoas na fila antes de Elara. Mas a jovem mãe não se preocupou. Aurora conhecia as vizinhas e seus bebês, e brincaria com prazer em sua ausência. E no parquinho, naquele momento, uma drama se desenrolava. Aurorinha se aproximou da caixa de areia, agachou-se para pegar uma forminha, quando de repente caiu de lado e começou a tossir. Ficou toda azulada. Depois começaram as convulsões. As mães ficaram paralisadas de horror. Ninguém sabia o que fazer. "Uma ambulância, um médico urgentemente", gritou uma delas finalmente,
e correu na direção de casa para pegar o telefone. Duas mulheres se agitaram ao redor da menina, mas ninguém pôde ajudar. Parecia que a garota tinha parado de respirar. E então um homem desconhecido correu até elas. "Sou médico", disse ele concisamente. "Afastem-se." O homem rapidamente avaliou a situação. A contagem não era nem de minutos, mas de segundos. Ele fez respiração artificial em Aurora. Ninguém sequer conseguiu dizer uma palavra. Parecia que a garota voltou a respirar. "Onde está a mãe?" perguntou o homem. "Ela está na loja", responderam as mulheres perdidas. "A ambulância pode não chegar a tempo. A criança precisa de hospitalização de emergência", disse o homem rapidamente e pegou Aurora nos braços. "Para onde o senhor a está levando? Senhor, pare!" Indignaram-se as mulheres. "Repito, sou médico. E não há tempo para esperar a mãe da criança terminar sua passeata pelas lojas. Eis o endereço para onde ela pode ir." O homem enfiou um cartão de visitas com o endereço e telefone da clínica nas mãos de uma das mulheres e praticamente correu com a criança nos braços para um carro estrangeiro prateado. Aurora respirava, mas pesadamente, de forma forçada. Nenhuma das mães sequer reagiu a tempo. Todas se olhavam perplexas. O que diriam a Elara? Quem a levou? Para onde? Quem? Para onde? Gritou Elara, quando 5 minutos depois chegou ao parquinho. "Como vocês permitiram?" "Elara, Aurorinha realmente passou mal." Ele disse que era questão de segundos. Justificavam-se as mães, entendendo perfeitamente que algo extraordinário havia acontecido. Mas não se pode simplesmente entregar uma criança a um estranho. Elas simplesmente se confundiram. O homem, com sua insistência, sua determinação, as deixou aturdidas. "Aqui está o cartão", murmurou uma delas e enfiou um pedacinho de papelão nas mãos de Elara. Elara leu o endereço e correu para pegar um táxi, ligando para a polícia no caminho, dizendo que uma criança havia sido sequestrada. Já no táxi, ela deu vazão às lágrimas. "Filhinha, meu raio de sol, onde você está? Como pôde acontecer que alguns minutos virassem toda a vida? E se algo acontecer com Aurora?" Não, Elara não sobreviveria a isso. No endereço indicado realmente se encontrava uma clínica particular de doenças cardiovasculares. Elara correu para a recepção e começou a explicar, confusa, quem ela era, por que procurou a clínica. "Calme-se, senhora", disse a recepcionista simpática. "Está tudo bem. Sua filha realmente está conosco. O próprio médico-chefe está cuidando dela agora. A menina está sendo preparada para a cirurgia." "Que cirurgia?" exclamou Elara. "Cirurgia cardíaca. Pelo que entendi, sua filha teve uma parada. Ainda bem que nosso médico estava por perto." "Cirurgia?" Elara não conseguia acreditar. "Luto por essa cirurgia quase desde que minha filha nasceu. É particular e muito cara. Ninguém queria fazer sem dinheiro. Eu não tenho como pagar." "Em que a senhora está pensando agora?" A recepcionista franziu as sobrancelhas severamente. "Na vida da filha ou no dinheiro?" "Meu Deus, claro, na filha. É que tudo foi tão inesperado." "Espere no hall." A moça já sorriu. "E acredite, se sua filha for operada por Léo Igorevich, tudo ficará bem. E quanto ao dinheiro, acho que a questão se resolverá." "Léo Igorevich, o dono da clínica?" Elara ficou um pouco confusa com o que ouviu. Léo Igorevich. Mas ela logo se esqueceu. Afinal, quantos cirurgiões com o mesmo nome e sobrenome existem? A cirurgia durou várias horas. Durante esse tempo, a polícia chegou à clínica, e depois de verificar que a criança estava no hospital e que os médicos estavam cuidando dela, os policiais foram embora. "Verdade", disseram a Elara. "Mãe, precisa cuidar melhor do seu filho." E Elara não contestou. Sim, era culpada. Mas afinal, ela deixou a filha por alguns minutos com pessoas conhecidas. E olhe o que aconteceu. O principal é que agora tudo dê certo. Finalmente, as portas da ala se abriram, e o médico saiu para o hall. Elara, ao vê-lo, ficou paralisada. Em sua direção vinha Léo. Seu Léo,
Ele também reconheceu a garota imediatamente e parou por um segundo. Depois, praticamente correndo, foi em direção a ela, esquecendo-se da cirurgia de várias horas. Léo, sussurrou Elara, quase, e desmaiou. Ela acordou no escritório de Léo. Elara estava deitada no sofá, e Léo estava sentado ao lado dela e a olhava. O que aconteceu com minha filha? Disse ela com dificuldade. Com a menina está tudo bem. Fiz uma cirurgia de emergência, era necessária. Será preciso mais uma, mas isso um pouco mais tarde. Entendo, a menina tem um defeito grave. Por que não a operaram antes? Disseram que podia ser com o tempo, e que era muito caro. Caro? Suspirou Léo. Ah, esses burocratas. Deixa pra lá, não se preocupe. Na minha clínica, sua filha será curada completamente de graça. Só preciso dos documentos dela, porque nem sequer sei o nome da menina. Aurora. Ela se chama Aurora. Elara olhou para ele, e ele teve a impressão de que ela diria algo importante. E ela é sua filha, sussurrou Elara. Ao ouvir isso, o rosto de Léo mudou. Ele ficou confuso. Elara, gritou ele. Por quê? Por que você desapareceu tão de repente todos esses anos? Eu te procurei. E o que me restava fazer quando sua mãe disse que você ia se casar com outra? Mas isso não é verdade. Eu só tive você. Não minta para mim, chorou Elara. Eu te vi no café. E ela contou como, muitos anos atrás, o viu com outra. Léo ouvia e ficava cada vez mais sombrio. Não podia, porque aquela Laura apareceu de repente naquela época. Pediu para me encontrar. Sim, eu menti para você que ia encontrar amigos, para você não ficar chateada. Laura ligou e implorou para nos encontrarmos. Depois, no café, ela quis me beijar. Elara, nunca tivemos nada com ela, antes de você, nem depois. E quando eu morava com você, eu só amava você. E agora te amo. E Laura, agora entendo que foi a mamãe quem armou tudo. Eles queriam tanto meu pai e ela, que eu me casasse com Laura. Então me casei. Elara, repito mais uma vez, eu te amei todos esses anos e continuo amando. Eles se olharam, e depois se abraçaram. Ficaram assim, abraçados, e em silêncio. Como puderam se separar por causa das intrigas de outra pessoa? Dois corações apaixonados foram separados, e de repente, o destino os uniu novamente. Léo contou que, depois que Elara desapareceu, ele a procurou por muito tempo. Foi ao alojamento dela, ao trabalho, mas ninguém conseguia dizer nada de concreto. Elara sumiu como se tivesse caído na água. Aliás, ele viu Marina no alojamento naquela época, e ao saber de Léo que Elara havia desaparecido, ela apenas riu, dizendo, o passarinho voou. E depois de terminar a universidade, Léo foi para o exterior. Lá praticou cirurgia, e apenas alguns meses atrás voltou para a Rússia, para sua clínica, que já funcionava há alguns anos. Ele nunca se casou, e sua relação com os pais ficou muito tensa, depois que ele se recusou categoricamente a se casar com a filha do banqueiro. Eles ficaram muito ofendidos com ele. Ao que parece, eles e os pais de Laura já haviam concordado em tudo e estavam fazendo planos juntos, e o filho teimou. Depois de voltar para casa, Léo continuou procurando Elara. Ela não estava nas redes sociais, nem no antigo trabalho. Léo, com sua agenda lotada, nunca conseguiu ir onde Elara morava antes, e naquela noite, aproveitando um momento, ele foi. Caminhava pela trilha em direção ao alojamento, lembrando-se de sua amada, quando de repente, viu no parquinho uma menina pequena que precisava urgentemente de ajuda médica. Esquecendo-se de tudo, ele correu para salvar a criança. E salvou. Meu Deus, eu operei minha própria filha e nem sabia disso, exclamou Léo e suspirou pesadamente. Quem diria que isso poderia acontecer, nunca teria acreditado. Filha, tenho uma filha. Estou tão grata por você ter aparecido lá de repente, confessou Elara. Tenho medo de imaginar o que teria acontecido se você tivesse aparecido um pouco em outro momento. Elara, na verdade, pela minha profissão, não acredito em milagres.
Mas hoje estou pronto para acreditar com todo o coração. Sim, isso é um milagre, provavelmente. Nossa filha tem um anjo da guarda forte. E eles ficaram sentados por um longo tempo, conversando, lembrando o passado. Elara contava sobre Aurora. Léo ouvia cada palavra dela. Que bobagem se separaram, como se encontraram de novo de forma tão incrível. Mas assim foi. E depois, os dois foram visitar Aurorinha. A menina já tinha se recuperado da anestesia. Mamãe, sussurrou a menina. Eu caí e não me lembro de mais nada. Eu vou morrer agora? Mas que bobagem, minha querida, sorriu Elara, entre lágrimas. Agora você vai viver muito e feliz. Só vai ficar um pouquinho no hospital agora, e depois será a menina mais saudável. E eu vou para a escola? Com certeza, Léo assentiu. Como médico, eu te garanto, você vai estudar como todo mundo, até melhor. Léo pediu a Elara para não dizer à menina imediatamente quem ele era. Para Aurora, ele deveria continuar sendo o médico, pelo menos durante o tratamento. Simplesmente era preciso poupar a menina. Emoções fortes e novas poderiam afetar o bem-estar da criança. Um mês depois, fizeram mais uma cirurgia. Quem operou foi outro médico, especializado justamente na patologia que a criança tinha. Léo o chamou de Israel. E muito em breve, a menina começou a se recuperar. Da clínica, Aurora, junto com a mãe, foi para uma nova casa bonita. A menina não conseguia acreditar que agora moraria ali. Mamãe, aqui até a cozinha é separada. Ela se espantou, acostumada ao alojamento tipo corredor, onde cozinha e banheiro eram compartilhados. Sim, querida, sorriu Elara. E tudo isso é seu, sorriu Léo. E a cozinha e o banheiro, e você tem um quarto só seu, e ainda temos um jardim. E por que isso é meu? Perguntou a menina. Léo hesitou um pouco, afinal, eles ainda não tinham dito a Aurora quem ele era. Mas aparentemente chegou a hora. Porque esta casa é minha, e eu sou seu pai. Ele finalmente confessou. Aurora, uma criança de 6 anos, franziu o rosto de surpresa. Papai. E depois gritou alegremente, papai, e abraçou Léo. E então chegou o dia do casamento. Elara convidou suas amigas da fábrica. Joana, Tamara e Zilda vieram, e a alegria delas não tinha limites. Elas a apoiaram todos esses anos. Oh, Elarinha, como você está linda! Exclamou Tamara, olhando Elara no vestido de noiva. E eu sonhei a vida toda, e nunca estive de vestido branco. Logo vou casar minha filha, e eu mesma nunca fui noiva. Tamara, Tamarazinha, ria Elara. Apesar de a amiga ser 15 anos mais velha, elas sempre conversaram como se tivessem a mesma idade. Tenho certeza que tudo vai dar certo para você ainda. Claro que vai, Tamara, grunhiu Zilda. Eu, agora, no exemplo de Elara, posso dizer que nem todos os homens são canalhas. Olhe, Leonzinho, é um homem muito decente. Ah, resmungou Joana. O importante é que ele não pertença a uma espécie em extinção. E as 4 riram alegremente. Depois houve a festa, e em seguida, o restaurante. As amigas se revezavam cuidando de Aurora, enquanto Elara e Léo faziam a sessão de fotos, recebiam cumprimentos, dançavam. Mas principalmente, a menina estava com os pais. A menina se alegrou tanto. Mamãe se casou, e agora ela tinha um pai, como as outras crianças. Que maravilha! E o coração não dói mais. Que felicidade! Já os pais de Léo não estavam no casamento. O filho, por princípio, não os convidou para a festa, embora estivessem na Rússia. Beatriz Pavlovna, ao saber com quem o filho se casaria, teve um ataque de histeria, dizendo que Leoninho está arruinando a vida inteira, não se sabe de quem mais essa. Como ela disse, vira-lata deu à luz. E de qualquer forma, essa Elara ainda vai se mostrar. Olhe a Laurinha, que menina boa. É verdade, ela já foi casada, mas agora já se divorciou. Mamãe, não ouse nunca mais se intrometer na minha vida, respondeu Léo. Se não fosse a senhora, Elara e minha filha não teriam que passar por tudo o que passaram. A cirurgia de Aurora teria sido feita antes,
e a menina não sofreria de dor. Vira-lata, a senhora disse. Elara, ela não. Ela nunca ofendeu ninguém na vida, nem com palavra, nem com ação, sempre nobre em seu comportamento. E a senhora, mamãe, quem é? Como a senhora se comporta? Como você fala com sua mãe? Rosnou o pai. Pense no que diz. Eu não quero mais falar com vocês de jeito nenhum, respondeu Léo cansado. Vivam como quiserem, só não se metam na minha família, não vou mais permitir isso. Enfim, brigaram feio. Léo, claro, ficou um pouco triste por seus pais terem agido de forma desleal para com sua amada. Mas ele entendia que convencê-los era inútil. E assim, a comunicação entre eles cessou. Passaram-se mais 6 meses. Léo continuava trabalhando em sua clínica. Elara cuidava da filha e da casa. Eles tinham uma ajudante, mas Elara mesma fazia muita coisa. Não gostava que estranhos, por exemplo, passassem suas roupas ou limpassem o quarto. No jardim, Elara gostava de se ocupar. Plantou um enorme canteiro de rosas. E agora também morava em sua casa um pequeno Spitz, um filhote branco e engraçado, como na infância. Elara o chamou de fofo. Aurora gostava tanto de brincar com ele, e a própria Elara cuidava do cachorrinho. Raramente ela se sentava à máquina de costura e costurava algo interessante. Ora um vestido para Aurora, ora um para si mesma. Um dia, costurou uma camisa para Léo. Quando ele experimentou a camisa nova, não conseguia acreditar que a esposa dominava a máquina de costura com tanta maestria. Ele, claro, comprou exatamente a que Elara pediu, mas não podia imaginar o quão talentosa era sua amada. Elarinha, sua camisa não se distingue de uma peça de marca. Ele exclamou, admirando a camisa. Sou uma costureira assim para você, sorriu Elara modestamente. Sabe, sinto tanta falta de trabalhar. É tão estranho ficar em casa. Talvez eu arranje um emprego em algum lugar. A esposa do médico-chefe da clínica vai costurar roupa de cama em uma fábrica? Sorriu Léo. De jeito nenhum. Sabe no que estou pensando? Agora com dinheiro não está muito bom. Tive que investir na clínica, mas daqui a 1 ano a situação deve estabilizar. Então poderei comprar para você um pequeno ateliê, onde você será a dona. Contratará costureiras. O que acha da ideia? Léo, sonho com isso há muito tempo, exclamou Elara. Ter meu próprio ateliê é tão maravilhoso. E ela pendurou-se, rindo, no pescoço do marido. Mas logo chegou uma notícia que mudou um pouco seus planos. Certa vez, o celular de Elara tocou. Elara Morozova? Perguntou uma voz masculina rigorosa. Olá, sou notário. O homem se apresentou e disse que tinha uma mensagem importante para Elara. Olá, respondeu Elara confusa. Só que não sou mais Morozova. E que assunto é o senhor? A senhora poderia comparecer ao escritório de notário com todos os documentos de identidade, sugeriu o notário. E no local explicarei qual é o assunto. Não se preocupe, tudo está se encaminhando muito bem para a senhora. Que mistério, o senhor me assusta. De forma alguma eu gostaria de fazer isso. Enfim, estou esperando a senhora. E o notário ditou o endereço. Elara não conseguia entender se era brincadeira ou verdade. Aurora estava na escola, Léo no trabalho, todas as tarefas feitas, até o almoço pronto. Talvez fosse mesmo. Que mensagem importante seria essa? Assim Elara fez, chamou um táxi e foi ao notário. Foi recebida por um homem de aparência agradável, de meia idade, Dr. Sérgio. Foi ele quem ligou. E então, ele contou a Elara que ela era herdeira de ativos de uma empresa. Herdeira? Surpreendeu-se Elara. De onde? Quem? Não tenho ninguém. Meus pais morreram quando eu era pequena. Não, o senhor está me confundindo com alguém. Verifiquei tudo várias vezes. Balançou a cabeça Dr. Sérgio. Erro excluído. E ele contou como, cerca de 1 ano atrás, um grande empresário foi preso. Começaram a investigar seus crimes e descobriram mais um, que ocorreu há mais de 20 anos. Esse empresário era então o gerente de uma empresa que pertencia a Vitalino Medeiros, seu pai. E já naquela época,
Valério, assim se chama o empresário, praticava ilegalidades, enviava dinheiro para contas fraudulentas, criava empresas de fachada. Em algum momento, Vitalino o descobriu e simplesmente queria demiti-lo, sem tornar públicos seus atos. Tinha pena dele. Mas Valério não teve pena. Foi ele quem armou o acidente em que seus pais morreram, e você sobreviveu por milagre. E depois Valério apropriou-se da empresa de Vitalino Medeiros, assim como de todos os seus bens. De onde o senhor sabe disso? Perguntou Elara, com lágrimas nos olhos. Era tão difícil ouvir tudo isso e, ainda mais, lembrar do próprio acidente. Os investigadores descobriram, respondeu o Dr. Sérgio. Valério confessou tudo. Enfim, foi realizado um trabalho simplesmente enorme. E agora, acontece que a senhora é a herdeira legítima daqueles recursos financeiros que aquele gerente tirou do seu pai. É isso. E o que é exigido de mim? Perguntou Elara, ainda com dificuldade para assimilar a informação ouvida. Absolutamente nada. Apenas é necessário entrar em seus direitos legais. Para isso a senhora me encontrou. E, devo dizer, foi uma tarefa nada fácil. Tive que visitar 2 orfanatos, fui à aldeia, depois às fábricas. Enfim, procurei por toda parte. E a senhora, acontece, estava bem perto. Sim, aconteceu de forma surpreendente. Sorriu Elara. E então se lembrou. E como estão meus ex-tutores? Eles já não estão mais, suspirou o Dr. Sérgio. Morreram de tanto beber. Elara apenas suspirou. Sim, essa também foi a vida dela. Ela não esteve naquela aldeia desde a juventude, não tinha o que fazer lá. Ainda mais que Priscila, a avó de Léo, já tinha falecido quando ela estava na escola técnica. Assim são as coisas. À noite, ela contou tudo ao marido. Léo também não acreditou na história de imediato. Pensou que alguém queria enganar sua esposa. E só depois de estudar todos os documentos do notário, ele concordou. Tudo parecia verdade. Algum tempo depois, Elara entrou em seus direitos de herança. Mas trabalhar na empresa, onde tudo estava ligado a tecnologias de computador, a jovem mulher não tinha nenhum desejo. Para ela, era complicado e desinteressante. E assim, Elara decidiu vender seus ativos, o que os outros sócios ficaram felizes. Recebendo uma soma considerável, Elara ficou confusa. E o que ela faria com essa pilha de dinheiro? Decidiu dar a maior parte ao marido para o desenvolvimento da clínica. E Léo de repente se opôs. Faltava só eu pegar dinheiro de mulher, mesmo da esposa. Elara, você esqueceu do sonho de ter seu próprio ateliê? Você tem dinheiro suficiente para uma rede inteira, disse ele. Não esqueci, claro. Só que quando é um sonho, a gente se sente mais corajosa. Mas quando está ali, por favor, decida. Dá medo. Fiquei confusa. Será que consigo? Claro que consegue. Ah, é tanta coisa que preciso, nem sei por onde começar. Não se preocupe, riu Léo. Agora existem pessoas especiais que ajudam na criação de empresas, resolvem todas as questões organizacionais. Eu vou encontrá-los. E você pense nos detalhes. Por exemplo, pensou em quem vai contratar para a equipe? Não pensei em nada ainda, mas provavelmente preciso chamar as meninas, Joana, Tamara e Zilda. Elas são excelentes costureiras. Acho que é a decisão certa, assentiu Léo. Você tem amigas assim, que nenhuma crise será terrível para vocês. E em breve, as amigas foram visitar Elara. Ela as ajudou a se estabelecer na cidade, alugou apartamentos para elas. As mulheres estavam um pouco confusas, talvez se envolveram nisso à toa. Mas quando a rede de ateliês começou a funcionar e os primeiros pedidos chegaram, ficou claro que elas conseguiriam. Um ano depois, a rede de ateliês Relâmpago prosperava. O nome Relâmpago foi ideia de Elara. Joana, Tamara e o próprio Léo ficaram perplexos. Por que Relâmpago, amiga? Disse Joana. Entendo se você tivesse chamado o ateliê pelo seu nome, pelo nome da sua filha, da sua falecida mãe ou pai, até mesmo Fofo, por exemplo, como seu cachorro. Mas por que Relâmpago? E sabem no que eu pensava?
Quando depois da morte dos meus pais fui para a aldeia e morei lá por longos anos com os tutores que me maltratavam, respondeu Elara. Eu sonhava que um dia um relâmpago cairia, tudo brilharia e minha vida mudaria. Aquele trovão no portão, quando Léo apareceu, foi o meu relâmpago, entendem? Um sinal de que tudo mudaria, que a escuridão se dissiparia. Agora tenho certeza que tudo o que era ruim ficou para trás. Comigo agora estão apenas aqueles a quem posso dar alegria e que recebem alegria de mim. Algo assim. E Relâmpago continuou a se desenvolver. Os salários dos funcionários eram bons. As amigas de Elara, com o tempo, até conseguiram comprar apartamentos. Tamara se mudou com seus filhos e até se casou. Zilda também encontrou uma pessoa decente e agora não afirma que não há homens dignos. Acontece que existem, e só Joana está sozinha. Embora não sozinha. A mulher pensava em adotar uma menina do orfanato, conheceu uma pequena, a leva para passar os fins de semana, está preparando os documentos. Sim, ela vai conseguir. E no ateliê, pessoas ricas começaram a procurar seus serviços. Todos queriam ter um vestido de Maria. A jovem mulher começou a ser convidada para vários programas de televisão, davam entrevistas a ela. Elara, claro, aceitava. Apesar de sua agenda lotada, ela sempre encontrava tempo para a filha e o marido, porque, como antes, a família estava em primeiro lugar para ela. E um dia, ela recebeu um telefonema da sogra. Beatriz Pavlovna, surpreendeu-se Elara. Em que posso ajudá-la? Elarinha, cantou a sogra com voz doce. Eu li na revista sobre o seu trabalho. Que garota maravilhosa você é. E as fotos são tão boas. Não vemos Léo há muito tempo. A netinha é tão linda. Quantos anos ela tem? Quase 10. Mas que coisa. E ainda não conhece a vovó e o vovô. Elarinha, por favor, nos convide para ir à sua casa. Eu e Constantino gostaríamos tanto de conversar com vocês, de esquecer todas as mágoas. Somos pessoas próximas. Sim, Beatriz Pavlovna, a senhora tem razão. Somos pessoas próximas. Mas vou perguntar a Léo quando poderemos recebê-los. Está bem, está bem. Para ser sincero, Léo ficou feliz que os pais deram um passo em sua direção. Doeu a ele que eles de jeito nenhum queriam se comunicar. E aqui eles mesmos se convidaram. Claro, eles convidaram Beatriz e Constantino para jantar. Houve lagostas. Beatriz nem piscou, como se não lembrasse de quando, em uma noite de inverno, muitos anos atrás, zombou da inabilidade de Elara. Agora Maria manuseava os talheres com facilidade, e Aurora também. Beatriz olhava para a neta e notava para si mesma como ela se parecia com Léo quando era criança. Talvez ela estivesse errada. Mas por enquanto, Beatriz não podia dizer isso, não conseguia se superar, apenas sorria. A menina Aurora sorria de volta para ela. Ela não conseguia entender onde o vovô e a vovó estiveram por tanto tempo. Temos um trabalho assim, querida, suspirou Beatriz. O vovô viaja muito pelo mundo. Se você quiser, um dia te levaremos junto. Não, acho difícil, sorriu Elara. Aurora tem muita coisa para fazer aqui. Ela estuda na escola, faz aulas de dança e curso de desenho. Que neta versátil, desenvolvida estamos criando, observou Constantino com orgulho. Sou uma menina de ouro, respondeu Aurora, sem falsa modéstia. E também gosto de ler livros sobre cirurgia. Sobre cirurgia? Surpreendeu-se Beatriz. E com isso, todos olharam para Aurora, surpresos, até a empregada Alice. Isso era algo novo. Nem os pais sabiam disso. Sim, sobre cirurgia, respondeu Aurora. Por enquanto não entendo muita coisa, só vejo mais as figuras, mas no futuro vou entender tudo. Afinal, quero ser como o papai, médica. Ora essa, riu Elara. E por que não como a mamãe, estilista? Ah, mamãe, não gosto de desenhar, confessou a menina, e todos riram juntos. E depois do jantar, ao se despedirem dos pais, Elara e Léo ainda ficaram sentados na sala de estar por muito tempo, conversando. Interessante, será que desta vez eles conseguiriam construir um relacionamento com Beatriz e Constantino?
Léo tem muita esperança. Elara ainda duvida. Não importa. O tempo dirá. Se a história lhes agradou, por favor, deem um like. Inscrevam-se no canal e deixem seu comentário. Para nós, isso é muito importante.